porque senão vocês continuam na ignorância. Vamos lá. Antes, né, só dando uma resumida aí do que eu passei hoje lá para vocês, né? Já tem a divisão dos grupos, aí botei o que cada grupo vai fazer, aí lembrando, o que cada grupo vai fazer? Vocês vão se reunir, né? Eu dei até a sugestão, montem um grupo no WhatsApp lá com vocês, e vão dividir as tarefas para estudar cada uma das religiões que eu passei. Algumas são bem diferentes, né? Não são comuns, para a gente, pelo menos, né, ocidentais, mas você vai ver que tem muita coisa que acaba assimilando, né, nas nossas religiões também. E dessas reuniões aí, conversas que vocês tiverem, vocês vão escolher um representante, tá? Esse representante vai ter de 5 a 10 minutos para apresentar o trabalho aí no decorrer das nossas aulas, depois do GQ1. Qual é o GQ1? É um trabalho sobre islamismo, está lá na ementa, tá certo? Então, GQ1 e GQ2 não mudou, essa é uma atividade para a gente ir desenvolvendo ao longo das aulas, igual eu faço nas outras matérias, a gente tem nessa matéria também. Tá? E é bom que vocês vão praticando e conhecendo outras religiões. As religiões de tendência africana, eu vou falar, né, para não ter nenhum preconceito, ninguém vir igual o Davi aí querer evangelizar na aula, coisa desse tipo, né? Mas aí eu vou falar, vou explicar, porque também são diferentes, né? E, naturalmente, já existem preconceitos, né? Quando você vai falar dessas religiões, geralmente todo mundo, quando quer falar disso, fala que é do diabo, que é demônio, né? E não é a nossa perspectiva falar dessa maneira na aula, tá certo? Então, sobre os trabalhos, a ideia é essa. Então, não mudou o GQ1 e o GQ2, tá? Permanece o que está na ementa. Boa noite. Tem essas atividades. Fala aí, José. E tem essas atividades extra, né, que a gente vai fazendo na aula, que é fruto aí do nosso trabalho de pesquisa. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quer perguntar, aproveitar esse momento? Tá tranquilo? Eu estou feliz, porque tudo sobre o judaísmo está na Bíblia, não precisa ver mais em outro lugar. Bem, você vai tirar 0 se me apresentar isso como trabalho, eu estou logo avisando. Eu e tá na Bíblia. Ricardo, a apresentação de cada uma dessas religiões não deve ser apologético, né? A ideia a ideia é essa, a ideia é que você apresente a religião, não é a defesa, né? O trabalho cristianismo versus essas religiões, né? Por isso que nas outras aulas a gente conversou muito sobre a ideia do diálogo. Que, assim, a ideia, gente, é a gente começar a exercitar a olhar o outro que é diferente, não como inimigo, mas apenas como diferente, né? Então, a ideia é essa. Você vai apresentar as características da religião, o que ela crê, o que ela não crê, né? Como ela entende o mundo, se ela tem uma mitologia ou não, né? Mitologia é conjunto de deuses, né? Como é que ela entende, né? Salvação ou não, né? Então, cada religião vai ter sua particularidade e a ideia é você apresentar essas particularidades, né? E sem essa questão apologética. Até algo que a gente já falou antes, né? Muito da história da religião no início era assim, o cristianismo é a religião principal e as outras estavam abaixo. E aí você comparava as outras com o cristianismo. Não é essa Boa noite. Boa noite. Não é essa a nossa proposta. É você tentar, né, fazer uma pesquisa. Né? Você pode jogar lá no site, joga no Google, né? O que é judaísmo? Vai ter lá vários sites falando sobre o que é judaísmo. Entra no site de uma sinagoga, né, para saber o que os judeus realmente querem saber. Estou usando o judaísmo como exemplo, né? Para ver o que um judeu acha do que é o judaísmo, né? Então, a ideia é essa. Né? Não é você ir num livro cristão que fale sobre o judaísmo, que aí não é legal, né? Ou ir num livro cristão que fale sobre o budismo. Aí ele não vai falar, ele vai falar contra, né? E a ideia não é essa. A ideia eu quero que você conheça
entenda, né, as principais características dessas religiões e a gente aí possa entender o que o outro crê, né? O que a gente vai, por exemplo, começar a fazer hoje, tentar entender as religiões de matriz africana, tentar entendê-las, né? Ah, Ricardo, mas eu quero evangelizar o meu vizinho que é macumbeiro. Aí é outra aula, não é a minha aula, entendeu? A nossa aula é a gente tentar entender as religiões. Beleza? Respondeu, Marcelo? Tranquilo? Então, gente, eu vou seguir então com o nosso conteúdo hoje, que vai ser aí esse início, né? A gente vai ter várias aulas sobre as religiões de matriz africana. Hoje eu vou começar a falar um pouco sobre isso e falar também sobre o sincretismo religioso. Eu botei a religião, a ideia de religião africana no início, mas eu vou começar falando do sincretismo. Aí eu vou misturar uma coisa com a outra e tal, né, para a gente ir trabalhando isso. Mas por que eu separei hoje para falar do sincretismo? Porque as religiões de matriz africana no Brasil, elas são fruto do sincretismo com o catolicismo, ou seja, com o cristianismo de vertente católica no Brasil. Se você pensar em sincretismo como uma junção de religiões, de crenças, né, para criar uma outra, até algumas vertentes evangélicas hoje, elas são sincretistas. E a gente vai discutir isso ao longo dessa aula. Então, o sincretismo é quando eu pego aspectos de uma outra religião e trago isso para a minha religião, ou junto uma, duas ou três religiões e formo uma outra religião. Né? Isso seria a ideia do sincretismo. Ah, Ricardo, mas isso é errado, isso é certo? A questão... Calma aí. A questão não é que isso é errado ou certo, a questão é que isso é um fenômeno que acontece com todas as religiões. Nós que somos evangélicos, cristãos, nós somos fruto de uma mistura de crenças antigas. Então, não dá para dizer, o outro veio misturado, a gente é puro. Não existe, né, religião pura. Assim como não existe raça pura. Né? Aquela loucura do arianismo, né? Do nazismo na Segunda Guerra Mundial, e dizer que a nação alemã ela tem que ser pura, isso não existe. Por quê? Porque os povos se misturam. Né? O judeu, ainda hoje, os judeus mais radicais, eles advogam a ideia de uma pureza, né? E não existe. Né? Quem estuda o Antigo Testamento comigo, né, o pessoal que está estudando teologia bíblica do Antigo comigo, sabe que não existe pureza de Israel, porque Israel é uma amálgama de várias crenças nômades, né, de vários mitos, de várias ideias sobre Deus. Né? Então, essa ideia de pureza religiosa é algo que a gente tem que deixar de lado. Pureza na etnia também. Né? Porque tem um branco, tem um amarelo, tem um azul, tudo isso é mistura de alguma coisa. Né? Então, não existe isso. Né? Então, é isso que eu acho legal nessa dinâmica da humanidade, é que somos todos saídos de algum lugar. Né? Tá todo mundo junto, é todo mundo farinha do mesmo saco aí. Né? E quando a gente vai falar de religiões de matriz africana, tem a ver com isso. Então, é importante a gente entender esse sincretismo, não apenas nas religiões de matriz africana, mas também na nossa. Né? Se você pensar, você é batista, fala assim, não, batista tradicional, né? Não tem, não, que veio lá de João Batista, né? Tem lá aquele livro Rastro de Sangue, a teoria do JJJ, né? João Batista e tal, não sei o quê, aí veio os batistas lá de João Batista, sabe que isso é historinha, né? Que isso não tem nenhuma base histórica, e nós, batistas, por exemplo, no Brasil, somos fruto do trabalho missionário norte-americano, do sul dos Estados Unidos. Um pessoal que era escravagista
um pessoal que era extremamente preconceituoso, né, e trouxe para o Brasil os seus costumes, suas ideias. E os evangélicos nos Estados Unidos, eles são fruto dos trabalhos dos reformados na Europa, na Inglaterra, né, das lutas, das fugas, né, das várias crenças lá. Então, essa ideia de pureza, ela não existe, ela está em tudo quanto é religião, doutrina, né? Quer ver uma perspectiva evangélica hoje, que é o grande exemplo de sincretismo religioso, é a Igreja Universal. A Igreja Universal junta a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Cristianismo, tudo na mesma coisa. Tem culto lá que você recebe rosa, é toalhinha, é sal, os pastores, bispos lá, né? Vem com a roupa branca, né? Da mesa branca. Eles têm pai de santo, mãe de santo, ex-mãe de santo, ex-pai de santo, consultores espirituais. Ou seja, eles pegaram todas as possíveis crenças religiosas no Brasil e juntaram neles. Isso é um trabalho inteligentíssimo. Eu acho que é algo demoníaco, né? É diabolicamente inteligente. Mas eles conseguiram juntar isso e por isso estão aí fazendo sucesso, controlando televisão, rádio, né? Um monte de coisa, político, né? Tem um monte de coisa aí que eles controlam. Por causa disso, eles souberam. Então, se você é da Umbanda, você vai se sentir bem na Universal. Se você é evangélico, você vai se sentir bem na Universal. Se você é espírita, você vai se sentir bem na Universal. Isso é um grande exemplo de sincretismo, né? Então, a sua igreja, se ela faz lá um culto onde ora camisa, onde ora foto, você sabe que isso vem de outras religiões. Isso não é cristão, nunca foi, né? E tem o que mais igrejas evangélicas fazem hoje em dia é orar foto, orar camisa, orar a chave do carro, né? Isso vem das questões animistas, né? Aí, e é um tipo de trabalho primitivo, extremamente primitivo, e que muita gente faz isso hoje achando que Deus está... Não, Deus vai abençoar, né? Olha, o pastor é um homem de Deus, está orando a chave do meu carro, né, e tal. E é uma baboseira que não tem o mínimo sentido, fruto do sincretismo religioso, certo? Então, o sincretismo está aí, está presente. Então, não é algo para a gente dizer assim, é só... Né, o Juarez no grupo até falou, tem macumbismo, né? Isso é de macumba, né? E macumba nem é religião, é um instrumento, né? A gente vai falar sobre isso nas nossas aulas. Ricardo, Mas aí fala. quando eu chego numa igreja dessas assim, eu fico até pedindo perdão a Deus, porque eu fico tão escandalizada que eu fico, Senhor, me perdoa, porque eu posso estar pecando. Aí eu falo assim, irmã Nancy, Senhor, desce fogo neles, desce fogo mesmo. Eles estão... Eu fui numa igreja uma vez, do mundo. eu fiquei tão escandalizada que eu falei assim, Senhor, eu preciso abrir tua palavra aqui agora, que o Senhor precisa falar comigo aqui, porque eu estava tão escandalizada com o que estava acontecendo ali, que uma confusão que tinha lá. Eu falei, meu Deus, fala comigo, meu marido não é cristão. E ele estava todo empolgado. Eu falei, Senhor, se ele se converter aqui, eu vou ter que ir para cá, meu Deus, tem misericórdia. E eu fiquei ali em oração, no programa de Embaixador do Rei da igreja. Eu fiquei nervosa, fiquei orando. Aí, abri a Bíblia. Caixinha de promessa, né? Para se concentrar em outra coisa, né? É por aí. Aí eu abri a Bíblia, lá no texto que eu nem me lembro, mas ele que dizia era assim, que Deus não era Deus de confusão, que ele era um Deus de paz, que onde ele estava não havia confusão. Então, eu senti que ali eu estava certa no meu pensamento, que eles é que estavam errados. Então, na verdade, quem estava errado era a irmã, que não tinha nada que estar na igreja dos outros, entendeu? Mas era um programa de Embaixador do Rei, meu filho era embaixador. Estou brincando, fica calma. Tive que levar ele, né? Então, assim, eu fico muito constrangida. Quando eu vou numa igreja, que acontecem essas coisas, eu fico pedindo perdão a Deus, porque eu não estou ali para julgar, eu estou para adorar a Deus. E aí eu chego lá, tem essas coisas, eu fico, Senhor, me ajuda.
Eu fico É ir com a muito- mente aberta, irmã Nancy. E assim, cada um vai ter a sua particularidade. Então, isso a gente precisa entender, né? Tem igreja que vai ter isso mesmo, e vou chegar lá, vou falar que está errado. Não é o nosso papel. É só a gente saber assim, ó, isso acontece, né? Isso é um fenômeno que acontece em igreja cristã, acontece no catolicismo, acontece na Umbanda, acontece na Quimbanda, acontece em tudo quanto é religião, tá? Mas vamos lá, vamos conversando aí e a gente vai entendendo essa questão, né, do sincretismo. Você vai perceber que é muito mais natural do que você imagina, né? De repente, até alguma coisa que você faz na tua igreja tem a ver com isso. Tem um pezinho lá da Umbanda, do Candomblé, né, do Espiritismo, lá que estão copiando, nem sabe, né? E que as religiões de matriz africana são A fruto... minha não tem, não, meu filho. Meu pastor é o Barreto Antunes. Eu não posso opinar sobre isso, irmã. Na minha, não. Eu não opino. Olha a ética, Ricardo. Ricardo, olha a ética. Por uma questão de ética. Se controla. Vamos lá. Eu falo. Fala, quem quer falar aí? Voltemos Não, à vou matéria, falar por não. favor. Ricardo, Vamos manter o decoro. Estão vendo o slide aí, né? Religiões de matriz africana. Faz aí o joinha aí. Tá todo mundo vendo? Tá, então eu vou lendo aqui algumas coisas para a gente conversando aí. Ó, com a chegada dos portugueses no Brasil, junto com novos hábitos e culturas, a colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vinda dos povos da África, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. Vamos pensar o seguinte, né? A gente tem um chamado evangelismo de missão e evangelismo de colonização. Qual é a diferença do evangelismo de missão e colonização? Missão era o seguinte: o cara saía da Inglaterra, o cara saía dos Estados Unidos, o cara saía da Alemanha para ir para outros países evangelizar. É o que a gente chama de missões mundiais, né, estaduais, municipais, né, e aí por diante. Agora também tinha o evangelismo de colonização, que o cara que veio lá de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, veio morar no Brasil. Com isso, ele trouxe a religião dele. Ao trazer a religião dele, ele trouxe família, trouxe amigos, já um monte de gente que comungava da mesma crença religiosa. Isso aconteceu também com os escravos, né? Os negros no Brasil vieram para o Brasil como escravos. E junto eles trouxeram a religião deles. E, gente, na África do Sul, essa é uma coisa imensa em termos culturais, né? A dinâmica cultural lá, além de ser muito diferente da nossa, ela é muito plural. E os escravos que vieram para cá, às vezes de tribos, de clãs, de grupos diferentes, cada um deles trouxe a sua crença. E essas crenças foram, né, sendo limitadas, impedidas ou misturadas às crenças dos colonizadores. Os colonizadores aqui no Brasil eram predominantemente católicos, né, da Igreja Católica Romana, então brancos, opressores e escravagistas, que achavam que, inclusive, o negro não tinha alma. Então, essas questões que a gente vê hoje de preconceito, né, de limitação do branco, não, do negro e tudo, é algo que vem desde o período de colonização, né? Então, vamos lá. Então, porém, a Igreja Católica sempre tentou obrigar os escravos a aderirem às doutrinações cristãs, impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas na qual acreditavam. Mas, por muitas vezes, alguns escravos realizavam mobilizações ou festividades nos mesmos dias em que aconteciam as celebrações católicas. Algumas religiões de matriz africana, e veja bem, existem religiões de matriz africana que têm uma origem na África
Mas no Brasil elas têm uma configuração diferente por causa do sincretismo com o cristianismo. E quando eu digo cristianismo, é o cristianismo católico, principalmente. Hoje, o cristianismo evangélico ele se tornou sincretista, como eu dei o exemplo da Universal. Mas tem muita igreja batista que também está fazendo isso, como a gente falou. Tem igreja batista que abençoa sal, que tem culto de rosa, toalhinha amarela, toalhinha branca. Isso também é sincretismo. Mas o que a gente está conversando nesse primeiro momento é essa junção entre catolicismo e as religiões derivadas da África, certo? Isso gerou uma religião africana brasileira, diferente, né, até do que você tem lá na própria África. As características, né, tanto que alguns deuses, né, algumas entidades, dependendo aí se é Kibanda, Ubanda, né, Jurema, né, que é uma, né, o Candomblé, né, dependendo de como eles chamam as entidades, de como eles chamam os deuses, eles vão ter paralelos na Igreja Católica em relação aos santos. Por quê? Porque era uma forma de acobertar a crença deles dentro do cristianismo, né? Então, isso acabou gerando essa mistura. Quer ver um grande exemplo? É o Dia de São Jorge. O Dia de São Jorge ele é celebrado tanto pelas pessoas ligadas às religiões de matriz africana. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Opa, fala aí. Quer perguntar? Alguém quer perguntar? Não, professor, eu estou dando boa noite, Débora. Boa noite, turma. Boa noite, Débora. Tudo bem. Então, o Dia de São Jorge é um grande exemplo disso, né? Você vê que tem gente que faz feijoada de São Jorge, faz pagode, faz isso, faz aquilo, e tem o padre lá abençoando, né? E a pessoa no terreiro lá, né? Também cultuando lá São Jorge. Por quê? Com a mistura entre os santos católicos e as entidades ou deuses das religiões de matriz africana. Maria, né? Também tem lá os seus paralelos, dependendo da religião matriz africana, é Iemanjá, São Pedro, São Jorge, Santo Antônio, Cosme e Damião, né? Quem aqui nunca comeu doces de Cosme e Damião, né? Irmã Nancy, né? Meu marido chama Cosme e Damião. Então, ia lá no terreiro, né? Pegar lá o doce, comer bolo. Nunca seria. Hoje é dia de São José. São José, né? Então, tantos outros aí conhecidos da gente, e que se tornou um hábito, né? Você não vê problema nenhum. Fala, Davi. Você estava falando um negócio aí da Batista aí. Tem Batista que está saindo da convenção da Batista e está fazendo essas coisas diferentes, né? A questão de como a Universal, outras igrejas estão fazendo. Isso. Só que aí, ou seja, tem o nome da Batista, mas não são da Convenção Batista mais, entendeu? É isso aí, entendeu? É por aí. Agora, entenda o seguinte, não é uma igreja batista renovada que ela aderiu ao sincretismo. Isso é outra coisa. Porque existem igrejas batistas que eram tradicionais e passaram a ter uma perspectiva diferente sobre a ideia de dons, dos carismas, da manifestação do Espírito Santo. E aí ficaram mais parecidas doutrinariamente com os pentecostais. Então, isso não é sincretismo, tá? Né? O fato de repente, na igreja que era batista tradicional, agora lá as pessoas darem mais evidência ao Espírito Santo, quer dizer que ela mudou a vertente, né? Em vez de ser tradicional, virou pentecostal. Agora, com certeza, o Davi está certo, tem igreja batista que chutou o balde, né? O cara distribui rosa, o cara ora foto, o cara ora camisa, sei lá, da toalhinha. Em Vila Rosa tem uma igreja assim. Deve ter, não é? Entendeu? Professor, Carlos falando. Ana Paula aqui. Carlos, Fala aí, Ana Paula.
Não, Mas os Carlos, pentecostais, eles oram Já muito já forte, viete. né, em camisa. Ah, Ai, desculpa, entrei aí na fala de alguém. Ana pode Paula, continuar. Jaziette. Eu falo. Fala, Ana Paula. A questão aí de orar foto e de orar camisa, muitas Assembleias de Deus fazem isso. Você vai nos cultos que eles denominam de consagração e Sim. você vê isso. É. E você vê que é um costume muito comum, né? Agora, Muito comum. Muitas pessoas não entendem que isso é um sincretismo, não. As pessoas pensam, isso veio de Deus, Deus que deu. então, mas esse é o discurso de todo mundo, Ana Paula. Todo Todo mundo mundo. sabe que é Deus que deu, entendeu? Exatamente, infelizmente. Ninguém vai dizer assim, o diabo está me falando, eu vou botar isso aqui na igreja. Exatamente. E a própria voz do próprio ego também. O que a gente precisa saber é separar isso. Será que isso realmente é da religião que eu professo e da doutrina que eu professo, ou isso é derivado de outra religião ou de outra doutrina? Né? Porque, assim, cada igreja vai ter sua particularidade, né? Cada igreja vai ter aí a forma de cultuar e tudo. Agora, tem muita coisa que, como você falou, a pessoa diz assim, não, é Deus que deu. Deus deu para o evangélico hora rosa, aí quando faz no sé de macumba não é de Deus, um exemplo, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa num lugar e no outro, mas uma é de Deus e outra é do diabo. Exatamente. Essa diferenciação é algo que gera essa bagunça toda, né? E a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Ricardo. Fala, não, Jaziette, depois você, Odimar. Pela ordem, estamos no Seminário Batista tradicional. Levanta a mão aí. Tem a ordem no plenário. Isso aí. Fala, Jaziette. Essa questão dessas coisas que se introduzem, principalmente agora nas igrejas batistas, de certa forma não é assim, uma metodologia que eles usam para atrair pessoas, porque, de certa forma, o ser humano gosta muito dessa simbologia, copo d'água, orar a roupa, aquela coisa. Não é uma forma até de atrair pessoas para encher os seus cultos, e às vezes nem é da crença do pastor, mas ele faz como um método de atrair pessoas. E a questão de orar a roupa, essas coisas... Será que eles não tiram lá de Atos, lá quando as pessoas levavam as roupas, pedaços de roupas de Paulo, os lenços, aí eles colocaram isso na cabeça que tem poder levar a roupa? De certa forma, eu creio que seja isso, porque está lá registrado, não que aquilo tivesse poder, mas o escritor apenas registrou o fato que estava acontecendo. Mas é do ser humano, você chega para uma pessoa e eu vou orar com você. Às vezes essa oração para essa pessoa às vezes é até menos acreditada do que se você botar o óleo na cabeça, orar e depois mandar ela beber a água. Parece que ela acha que tem mais poder usando essas simbologias do que simplesmente você chegar e vou orar por você. Então, Jaziette, o nosso desafio é o seguinte: primeiro, é nos conhecer, né? É saber o que a gente crê. Nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia, né? E, teoricamente, a Bíblia é o nosso guia de fé, prática, ordem, né? Só a Bíblia. E não os costumes, né? E não essas coisas da moda. Você está certo, eu concordo. Tem muita gente que faz isso, que é justamente para atrair pessoas. Isso é verdade. Conheço gente que faz pela inocência, porque o cara foi criado assim. A igreja onde ele nasceu, cresceu, é assim. O seminário onde ele estudou ensinava isso. E o cara vai fazendo, né? O cara vai imitando, vai seguindo esses costumes. O que nós aqui, né, precisamos ter em mente é o seguinte: é entender a origem disso. Aí você, de repente, fala assim, o Davi montou lá a birosquinha da fé para ele, né? Deus desceu para ele, apareceu um anjo, o Davi quer montar lá uma birosquinha da fé. Aí ele falou, eu vou orar foto, eu vou orar camisa, eu vou dar rosa ungida com óleo de azeite, sei lá. Agora, para que o Davi quer fazer isso? Qual é o objetivo do Davi em fazer isso? Fica calmo, Davi, é um exemplo, né? Esse é o nosso grande
grande desafio. No nosso caso, a gente está estudando para justamente aprender a separar isso, né? Eu tenho colegas que estudaram comigo, 4 anos de seminário e tudo, e os caras estão fazendo tudo isso. Mas para quê? Para encher a igreja. Não é nem porque o cara crê nisso, é porque ele quer dinheiro, ele quer aumentar o dízimo, ele quer crer. E eu acho triste, né? Agora, conheço gente boa, gente simples, gente legal, gente cheia de fé, que segue essas coisas, né? E o cara, assim, não teve conhecimento suficiente para lidar com isso. A gente tem que saber separar essas coisas. Eu acho que a gente, estudando teologia, eu preciso saber separar. Para quê? Para que eu não seja levado simplesmente pela moda dos outros, né? Sincretismo existe? Existe, está aí, né? A gente percebe que é claro. Agora, eu preciso avaliar isso com cuidado, né? Ter pé no chão, para não cair na inocência, ou ser enganado, ou enganar as pessoas, achando que foi Deus que mandou. E, de repente, não é Deus, é apenas um ritual, né? Como a gente já viu, que virou costume ou moda num determinado grupo, né? Numa determinada região, e você deixa de pregar a sua fé mesmo para estar repetindo rituais. Então, isso é um desafio grande, né? Deixa o Edmar falar, depois segue aí o pessoal que está com a mãozinha aí. Aí depois é a Roberta e o... Fala, Edmar. Não quero falar mais não, porque você me cortou, entendeu? Então tá bom. Passa outra. Não, é que a Jaziette... Não, deixa eu falar aqui, que a Jaziette... ele. É que a Jaziette acabou citando o texto que eu ia citar, de que muitos pastores hoje se baseiam no texto lá de Atos, né, quando fala que eles levavam, e mais, tá? Lá diz que eles eram curados pelo suor, né, de Pedro. Então, assim, a sombra dele passava e curava, essas coisas. Então, o pessoal acabou ficando com esse mito, né? Então, assim, eu ia citar, mas a Jaziette acabou falando, então, só para deixar marcado aí de que... Desculpa aí, Odmar. Desculpa aí, Odmar. Ela foi mais inteligente que você. Irmão, olha aí, ó. Olha aí, ó. Ela foi mais rápida que eu. Ricardo, eu só queria... dar um adendo nisso, rapidinho, guarda aí. O que acontece? Quando a gente começa a estudar teologia, a gente começa a separar o seguinte, que é importante. Existem textos que são narrativos e existem textos que são doutrinários. Os relatos em Atos dos Apóstolos, os relatos dos profetas do Antigo Testamento, muitos deles são narrativos. Ou seja, está contando algo que aconteceu, está contando a perspectiva do autor, está contando a perspectiva da comunidade. Não é uma doutrina. Você não vê nenhum texto doutrinário dizendo assim, ó, leve roupa, né, leve seus acessórios para o apóstolo orar. Você não vê isso. Você não vê isso como uma doutrina. Aí alguém pode falar assim, mas Ricardo, eu fui naquela igreja, meu marido estava no hospital, eu peguei a roupa dele, levei para o pastor orou e o meu marido ficou curado lá no hospital. Isso é um fenômeno religioso que acontece na igreja cristã, acontece, mas acontece na macumba, acontece no candomblé, na umbanda, acontece no espiritismo, acontece em tudo quanto é religião. Então, é um fenômeno religioso que eu, particularmente, não sei explicar. Agora, dizer que essa é uma doutrina cristã é um problema. Ricardo, mas eu gosto de fazer isso, eu quero fazer. Beleza. Agora, entenda que não é uma doutrina cristã. Esse é um costume que não é cristão. Ele vem de outras práticas religiosas. E a gente precisa ter isso claro, né? Carlos. Um minutinho, quem é que ia falar aí? Eu, Carlos. Fala. Se liga só. Uma coisa que a gente está falando de Igreja Batista com muita mudança aí, Igreja Batista com algumas práticas, nós enfrentamos agora aí na igreja um problema de um rapaz, um pastor, né? Que estava na igreja e fundou uma outra igreja numa outra denominação e colocou o nome Batista. E aí a gente foi descobrir que eu não sabia, né? Passei a descobrir então, né, alguns anos atrás, que o domínio batista ele é público. Então, o cara botar o nome de Igreja Batista, ele pode colocar sem ter nada a ver com a convenção, com a denominação, porque Batista é domínio público. Isso, também acontece, entendeu? Também é outra coisa. Você pode botar o nome que quiser, né? Que ele não é separado. Agora, o nosso desafio é entender essas características religiosas.
Para quê? Para que a gente não seja inocente. Né? Você quer fazer, saiba o que está fazendo, entendeu? Ó, vai acabar o nosso tempo aí. Quando eu voltar, entra a Roberta e depois o Davi, tá? Entra no mesmo link aí, tá? Que eu criei para a gente voltar. Valeu? Vou fechar aqui, entra no mesmo link. Só queria avisar que eu não quero falar mais não, tá? Ah, ô.